Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 9 até o 15, que é o Evangelho que será lido na missa de hoje. E aqui Jesus está falando da questão do dinheiro. O dinheiro injusto. Então, não queiram entender que Jesus esteja dizendo que o dinheiro injusto significa o dinheiro roubado. Não é isso. Não é o dinheiro da corrupção, não é o dinheiro das falcatruas. Né? Aqui, ó, usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Então, não é esse tipo de dinheiro. Jesus está apenas dizendo que o dinheiro, ele é injusto, por si próprio o dinheiro é injusto. Porque, na verdade, o que é que tem acontecido? As pessoas têm colocado o dinheiro na frente de Deus, acima de Deus. E nada pode estar acima de Deus, porque Deus é o Criador, Ele é o soberano. Tudo que existe nesse mundo existe porque Deus criou, porque Deus realizou. Então, a nossa vida ela deve estar centrada em Deus, não no dinheiro. É por isso que depois Jesus vai dizer aqui, ninguém pode servir a dois senhores, é o versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Tendo essa noção de que o dinheiro não pode estar acima de Deus, aí agora nós vamos entender o que Jesus está querendo nos dizer através dessa passagem. O dinheiro, ele deve ser aplicado para o bem, para se fazer o bem. A quem? Ao pobre, que não tem nada. Quando nós ajudamos com aquilo que nós temos, aqui não precisa ser rico, mas aquilo que nós temos e que não vai nos dar um prejuízo, nós podemos aplicar dando para o pobre uma cesta básica, comprando uma roupa nova para uma pessoa que está com a roupa rasgada e assim por diante. É dessa forma que Jesus está dizendo que o dinheiro deve ser usado. Lá quando São Paulo ele escreve para Timóteo, ele vai dizer para Timóteo o seguinte, que nós devemos ter apenas o necessário. E depois ele diz assim, se nu nós viemos, nu nós também iremos voltar. Entendeu?
nós viemos com nada. E com nada nós iremos voltar. Aí depois ele fala que a fonte de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, se a fonte de todos os males é o amor ao dinheiro, a fonte de todos os bens, de todos os benefícios é o amor a Deus. Usemos o dinheiro para o bem. Só que os fariseus, então mais uma vez aqui, os fariseus, eles eram amigos do dinheiro. Ou seja, eles estavam fazendo da vida deles, colocando o dinheiro acima de Deus. E olha que eles eram religiosos. E aqui, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado para nós que somos pregadores do Evangelho, não estarmos se utilizando da pregação do Evangelho para estarmos usando do nome de Deus para enriquecer. Tudo que é feito é pelo dinheiro. E aí vai se enriquecendo, se enriquecendo, se enriquecendo. Tomemos muito cuidado com isso. O dinheiro é para o bem. Jesus não tem problema nenhum, Deus não tem problema nenhum com os ricos, que aqui também é outra história. Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, agora é assim, canonizaram os pobres, né? E condenaram os ricos. Então tudo é o pobre, o pobre, o pobre, o pobre, o rico não presta, o rico não presta. Tome cuidado, porque essas pessoas que ficam condenando demais os ricos, é porque elas estão querendo enriquecer. E pode ver que elas estão sempre numa boa. E o pobre está lá sofrendo. São os defensores dos pobres, mas comida da melhor, vão para os melhores restaurantes, carro zerinho, carro do ano, tudo numa boa, mas são os defensores dos pobres, né? Mas não ajuda os pobres, só vive condenando os ricos e vivendo, infelizmente, uma vida de rico, dizendo que estão ajudando os pobres. Mas, enfim, voltemos ao Evangelho. Os fariseus gostavam do dinheiro, amavam o dinheiro, viviam em função do dinheiro e faziam tudo por amor ao dinheiro. E, na verdade, é tudo por amor a Deus. É por amor a Deus que nós devemos fazer as coisas. Aí Jesus termina dizendo, com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. O que o homem coloca, quando o homem coloca o dinheiro como o seu Senhor, isso é detestável para Deus. Porque Deus deve estar em primeiro lugar. Quer você seja rico, quer você seja pobre, o dinheiro que você tem, porque muitas vezes o pobre tem o dinheiro, mas está sobrando dentro daquilo que é próprio da vida dele. Você tem usado disso que sobra para ajudar o pobre? Ou o miserável, porque aí o pobre ajuda o miserável, mas ajuda o pobre também. E você que é rico, que está aí colocando o seu dinheiro para lucrar, você tem usado uma parte para o pobre? Aí Jesus está dizendo, que bonito que Jesus disse, que quando nós ajudamos o pobre, o necessitado, quando nós formos para o céu, nós vamos ser recebidos por eles lá no céu. Imagine aquele pobre que você ajudou, que eu ajudei. Eles estando no céu, eles vão dizer assim, Jesus, ele me ajudou quando eu estava na miséria. Oh, que bom você estar aqui. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Vamos deixar de ser canguinha, ou canguinho, como o pessoal fala, né? Aquelas pessoas que ficam pegando dinheiro para guardar.
Vamos deixar de ser assim. Vamos guardar também, porque os tempos são difíceis, né? Para administrar bem o dinheiro que nós temos. Mas não vamos deixar de ajudar o pobre. Ajudemos o pobre. Essa última carta apostólica, na verdade foi a primeira do Papa 14, Leão 14, no final, ali os parágrafos, do parágrafo 105 até o final, ele fala de forma maravilhosa. Primeiro ele dá todo um histórico, vai falando da história da igreja, do pobre, como os santos padres viram, como no Evangelho é falado do pobre e tudo mais. Aí no final ele termina dizendo assim: vamos ajudar o pobre, vamos praticar a caridade, vamos fazer o bem ao próximo. O importante é fazer o bem. Às vezes a gente fica lá com tantas alocubrações, falando tantas coisas e tal, isso e aquilo, e às vezes se utiliza desse meio justamente para não ajudar o pobre. Vamos ajudar o pobre, como Madre Teresa ajudou os pobres, como a irmã Dulce ajudou os pobres, como São Vicente de Paulo ajudou os pobres, como Santa Catarina de Sena ajudou os pobres, como Santa Rosa de Lima ajudou os pobres, como os santos ajudaram os pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.